Olá, tudo bem com vocês? Bom, esse é o nosso segundo vídeo a respeito dos florais, das dicas florais para crianças e adolescentes. Vamos começar então por dois florais que falam sobre a autoaceitação, né? O primeiro deles é o Agrimony, eu já trouxe ele aqui outras vezes, mas eu achei imprescindível de trazer novamente porque ao meu ver, né, ele é o floral da sociedade, né? A nossa sociedade, ela é agrímone, né, no sentido negativo da palavra, por conta da dificuldade que nós temos de sermos sinceros, né? Primeiramente conosco mesmos e dessa forma com o mundo também, escondendo nossas sombras, espelhando nossas sombras em outras pessoas, né, uns nos outros, buscando uma perfeição, né, inexistente, e ainda mais nesse caso, né, de crianças e adolescentes, onde é uma fase, né, dessa construção, dessa personalidade, aonde podem ser mais influenciados, aonde é necessário um certo cuidado maior nesse sentido. E somando-se nessa questão da agilidade das informações e das coisas, né? Onde num clique você consegue diversas coisas muito facilmente, despertando, né, em nós quereres cada vez mais essa necessidade, né, da felicidade rápida e instantânea, né, na vida, que muitas vezes pode acabar nos distanciando, né, de nós mesmos, causando vazios imensos internamente, né? Juntamente com toda essa necessidade de aprovação, né, de mostrar que estamos sempre bem, de aparecer bem lindos e maravilhosos nas fotos que todo ser humano sabe, né, que é só olhar para dentro para ver que é impossível estar assim o tempo todo, né? Então o Agrimony, né, ele vem para atuar naquelas artificialidades, né, excessos delas, que são como venenos, né, da alma, vamos dizer assim, porque muitas vezes partem de uma necessidade de uma aprovação, né, seja dos amigos, da família, e mascaram situações, sentimentos, coisas que essa criança, adolescente, adulto possa estar vivendo, que precisam ser olhadas, né, e trabalhadas, né. O porquê que eu sinto isso? Por que desse vazio? Então, a Grimony, né, ele vai estar trabalhando no sentido de ajudar a mostrar esses buracos, esses vazios, que muitas vezes são tapados, né, por excessos de gatilhos, de coisas que aparentemente compensam aquilo, mas que na verdade só camuflam, né, mascaram o verdadeiro motivo de tudo isso. Que você pode ver isso mais comumente, né, como essa busca por aprovação nas redes sociais, vícios em jogos, em drogas, né, e tudo mais, coisas que visem de alguma forma trazer essa fuga da realidade em que a pessoa vive, né, da realidade verdadeira na qual ela está inserida, onde muitas vezes, né, encarar essa realidade passa por você olhar também, né, essas questões de vazios e essa salada mista, né, que acaba sendo de tantos medos, ansiedades, sentimentos variados que podem rondar esse universo dessa pessoa em si, onde muitas vezes essa falta desse contato, dessa percepção do que ocorre dentro, acaba muitas vezes trazendo uma imagem de que tudo está perfeito,
de que não há problemas, muitas vezes passando até uma imagem falsa de que essa criança, principalmente adolescentes, né, estão felizes, mas não estão. Bom, vamos então ao segundo floral, que assim como esse também trabalha uma certa questão de autoimagem de si mesmo perante o mundo, né? Perante a si e ao mundo. Que é o floral Crab Apple, que enquanto que a Grimony traz essa máscara toda, esse visual de perfeição, onde muitas vezes você nem consegue, se não observar profundamente, perceber as dores que aquela pessoa está sofrendo, no Crab Apple é o contrário, porque ele seria mais ou menos que o outro lado da mesma moeda de Agrimony, nesse sentido. Que esse é um floral que ele vai atuar, né, na purificação de todos aqueles sentimentos, sensações que não pertencem à nossa essência mais pura. Então, todas as aversões, né, as não aceitações de si mesmo, sentimentos de vergonha, de se sentir sujo, estranho, sabe? Aquela sensação de patinho feio, muitas vezes no campo físico, né? Com aquela mania, aquela perfeição, né? Aquele perfeccionismo, a mania da limpeza, né? O toque exagerado. Tudo isso esse floral vai estar trabalhando. Perceba que esse floral vai estar purificando profundamente ideias arraigadas, seja que a pessoa já trazia e que potencializou, ou advindas do próprio núcleo familiar, da sociedade, de coletividades que participou, e situações nesse sentido, e que de uma forma límpida, né, conforme aquilo tudo vai sendo apurado, decantado e limpo, né, vai sobrando espaço o suficiente para aquela alma, para aquela verdadeira essência começar a fluir naquela pessoa, né? Que é única, que tem qualidades, dons muito próprios, especiais e que às vezes não consegue nem trazer isso à tona e nem acredita que tenha tudo isso, né? Mas é impossível porque todos têm. Então, com o auxílio desse floral, Crab Apple, a gente consegue limpar muitas dessas, entre aspas, imperfeições que colocamos em nós mesmos ou que foram colocados em nós mesmos ao longo da nossa jornada, né? E muito importante nessa infância e nessa adolescência, porque tem crianças que já nascem assim, e tem principalmente na pré-adolescência, na adolescência, que é aquela fase difícil, né? Às vezes da acne, em que você se sente meio estranho com a sua própria aparência, e inclusive sendo um floral utilizado, né, em compressas, em máscaras, né, faciais, nesse sentido mesmo, de pele, né, e por lidar muito com essa questão do ser, né, de como o ser se sente por dentro, em detrimento da sociedade, das pessoas, da família, e de situações que envolvem relacionamentos, muitas vezes podem ser jovens, crianças, que acabam por desenvolver um certo medo, uma certa dificuldade nesse contato, né, nessa interação com o outro. Fato que
faz com que também ajude a tratar as situações de irritações, de alergias relacionadas à pele, à respiração, né, rinite, sinusite, essas coisas. Nesse caso, podendo se utilizar as gotinhas para inalação também. Então são diversas possibilidades, né? E a maioria delas nesse campo aí dos interrelacionamentos e das questões negativas com relação a eles, né? No tratamento tanto das questões físicas quanto dos sentimentos, né? Que causam nessa criança, nesse adolescente, nessa pessoa. E que Crab Apple vai ajudar principalmente no sentido da liberação de tudo isso, né? E lembrando também, né, assim como no primeiro vídeo de dicas florais para crianças e adolescentes, eu trouxe a dica do Rescue, né? Nesse aqui não poderia ser diferente, né? Então, eu indico muito que você tenha esse floral em casa, não só para essas situações onde às vezes você possa estar passando por uma situação tanto consigo quanto com crianças e adolescentes, filhos, em situações mais delicadas, emocionais, de vida, né, de processos, de situações as mais variadas que acontecem nos dias atuais, bem como se você estiver começando, né, a conhecer essa terapia floral, pode ser bem útil ter o Floral Rescue em casa, ou mesmo mandar manipular junto com a essência floral principal que você quer trabalhar aquela situação na sua vida ou na vida de alguém, colocando junto esse rescue para trazer esse apoio, trazer essa sustentação, né, e uma maior calma no decorrer de todo esse processo, porque o rescue ele é realmente um floral emergencial, né, inclusive para situações físicas que a gente venha a passar na nossa jornada. E só informando, né, que no final de todos os vídeos florais, eu vou começar a deixar uma playlist de informações gerais e essenciais para quem está começando a utilizar os florais, né? Porque de repente, para quem já conhece, sei lá, moderadamente ou até profundamente, essas informações não sejam necessárias, né? Mas podem ter pessoas que de repente estão andando num shopping, em algum lugar e vê lá algo natural e fala, eu vou comprar, né, aqui esse negocinho natural para experimentar. E muitas vezes não tem o conhecimento, né, sobre pequenos detalhes que fazem a diferença no uso do floral, tá? Então, caso você queira assistir outros vídeos que falem sobre essas interações, sobre questões de armazenamento e tudo mais, seria bem interessante assistir esses vídeos introdutórios que eu gravei antes de falar sobre qualquer floral aqui no canal e que estão disponíveis já, tá bom? Bom, então vamos agora para os dois últimos florais desse vídeo. Provavelmente vão ser 3 pela contagem que eu tô fazendo aqui dos florais que vieram à minha mente para trazer. Então provavelmente além desse vai ter mais um lá na frente, tá bom? E o primeiro deles é o Floral Walnut. Esse Floral Walnut ele é bem interessante para ser utilizado nas mais diversas fases da infância e da adolescência, porque justamente ele é um floral que ajuda nessa adaptação, nessas mudanças de fases e de coisas que acontecem na vida da gente, das crianças, das pessoas. Ele ancora, né, uma certa proteção, uma sustentação a essas fases, né, tão comuns de mudança na vida de todos.
como em mudanças de escola, de casa, de cidades, né? Uma possível separação dos pais, a questão da mudança do corpo, né, na puberdade, né? Todas essas situações, às vezes delicadas que ocorrem, né? Ele é um floral que, além de toda essa facilidade que ele traz, né, com relação às questões de transições e tal, ele também vai ancorar uma energia de proteção, de amparo com relação às questões que têm a ver com influências, né, das mais diversas possíveis. Tanto influências de amigos, familiares, sociais, de todo tipo, de todo nível, né, assim, humano, como também de influências astrais, de energias, de ambientes, né? Ainda mais nos últimos tempos, onde as crianças têm nascido, não vou dizer todas, mas muitas delas com a sensibilidade, né, muito mais apurada e muito mais aberta. Então, é muito útil aquelas crianças que você percebe desde cedo ou numa certa época da vida que elas sofrem, né, por não saber lidar com essas influências, com essas sensações, ou até mediúnica, né, que ela possa estar apresentando. E esse floral, nesse sentido, né, vai ajudar nisso, a estabilizar essas questões, né, a trazer uma proteção maior e um fortalecimento, né, desse campo, dessas questões na vida dela. Bom, e vamos então para o nosso último floral de hoje, que é o floral Aspen. Esse floral, assim como o anterior, o Walnut, trabalha também questões de sensibilidade, só que o Aspen, ele trabalha muito a questão do medo, né? A gente viu no penúltimo vídeo o floral Mimulus, né, que trabalha medos conscientes, ou seja, tenho medo de ser assaltada, tenho medo, sei lá, de perder alguém que eu amo, sabe, medos conhecidos. Só que no caso de Aspen, são medos inconscientes, né, que vêm do inconsciente. E por que tá ligado com a sensibilidade? Porque muitas vezes não é algo racional, né? É algo que a gente sente no nosso campo, na nossa sensibilidade, e muitas vezes não tem uma explicação, mas aquilo apavora, né? Então, nesse caso, vai ajudar muito aquela criança que de repente tem aqueles terrores noturnos, tem medo de ficar no escuro, medos que normalmente assolam quando ela vai dormir, né? Coisas nesse sentido. Ou algumas podem sofrer de pesadelos, sonambulismo, né? Coisas nesse sentido, assim. Bem como também, né, aquela mediunidade que aflora ainda na infância, né, trazendo, prejudicando, né, a criança de alguma forma, no sentido dela ver coisas, ouvir coisas, né, que normalmente não são boas e que acabam assustando ela. Também aqueles sonhos premonitórios, né? Situações que abrangem esse mundo do inconsciente, trazendo essa dificuldade, né? Muitas vezes por essa imaturidade também de filtrar as coisas, né? Então Aspen vai ajudar nesse sentido. Também ajuda nas questões de violências que causam perturbações no seu sistema, essas reatividades, né? Traumas
que de alguma forma esteja sempre reconectando ela, seja por sensações, por medos, por tensões no dia a dia e que ela não consegue se recuperar facilmente. Sendo que nesses casos, né, além de todo o apoio terapêutico que ela puder receber, sei lá, de um psicólogo, de uma situação que abarque todos os níveis, né? Também junto desse floral, desse aspen, pode-se colocar o rescue também para dar um certo apoio, suporte a esse momento. O fato é que aspen ele tem a capacidade de ir muito profundo, né? E em união com o floral rescue que resgata, né? Vai trazer essa criança novamente, independente do que ela tenha vivido, né? Porque tem violências que são muito graves mesmo, e que, se não tratadas, né, acabam evoluindo para quadros cada vez mais difíceis, né, de serem dissolvidos. Então, em casos assim, é muito interessante, né, o floral como apoio de um tratamento maior, muitas vezes de várias fontes, né, médica, psicológica e tudo mais, né? E até de repente por outras vias, né? Como a educacional, com arte, com diversos tipos de terapias, que infelizmente a gente ainda não tem, né? Isso muito ampliado e visto dessa forma integral, de uma forma abrangente a toda a população, mas que é algo muito interessante de se pensar, né? Como formas de resgate de situações desse tipo. Bem, por hoje então é isso. Só lembrando que os florais eles não substituem, né, nenhum tratamento médico que essa criança, adolescente ou pessoa esteja fazendo ou precisando, né? E como eu sempre digo, cada um sabe de si, da sua vida, né? Esse canal tem a única intenção de trazer informações, né? Agora, o floral ele pode ser um grande aliado, tanto em situações comuns que a gente quer trabalhar e que não tenha nenhuma gravidade envolvida, né? Como também trazendo esse apoio, né? A questões difíceis às vezes na vida de uma pessoa, né? Que estão sendo tratadas e o floral, na verdade, só vem acrescentar, né? Ele é um potencial aliado, né? Assim como todas as outras terapias naturais, holísticas, alternativas, como quiser chamar, vibratórias. E lembrando também, né, que no caso de crianças pequenas, ao você ir fazer o floral, caso você vá numa farmácia mesmo, homeopática, né, mandar manipular esse floral, lembre-se sempre, né, de informar, né, a pessoa que está te atendendo que se trata de uma criança, né, veja as opções que tem lá, que às vezes uma glicerina vegetal, uma diminuição na porcentagem do brand, né, que ele é alcoólico, o que às vezes deixa o gosto, né, um pouco mais forte. Você pode também estar diluindo, ao invés de pingar, né, diretamente, diluindo num pouquinho de água, né, e dando essa mistura. E para finalizar aqui esse vídeo, eu trago como reflexão a carta 13 do baralho cigano da criança.
E desse modo, né, eu te convido a uma pequena reflexão, né, que você olhe para essa sua pequena criança ou adolescente, e isso independente da sua idade biológica, né? Porque esse período de criança e adolescência é muito rápido, né? Passa voando na vida da gente. E quando a gente menos espera, a gente já é um adulto. Só que nem sempre a gente cresce em todos os níveis e em todas as situações. E com relação a esse todo, né? Espiritual, mental, emocional, afetivo, da forma como seria o mais esperado, né? Para nos considerarmos adultos completamente resolvidos e adultos de fato, em todos os sentidos. Se você olhar para dentro e buscar, né, se conectar com essa criança, com esse adolescente interior, você vai ver ali que tem várias feridas, dores, traumas, falando, né, do âmbito negativo, porque também tem o âmbito positivo, né? Aquelas suas qualidades, aquela vivacidade, que quando você faz o exercício para entrar em contato com essa energia, você acessa ela, né? E ela te dá essa força e esse impulso para certas coisas, situações da sua vida. E parece, né, que ela se renova à medida que você acessa com essa atitude e com essa intenção, né, de ver, de olhar para ela e de modificar certas coisas que te incomodam, né, nos dias atuais e que às vezes acabam emergindo, né, naturalmente pelo próprio processo do viver, né, da vida, e onde muitas vezes, né, apenas se trata de você olhar para elas, né, escolher olhar para elas, já que elas estão ali latentes, abraçar elas, né, e entender esse processo de dor que se apresenta. E à medida que você aceita, né, pura e simplesmente, muitas vezes olhando que aquele processo está ali, aceitando, né, tal coisa me incomoda realmente. E buscando formas de liberação disso, né, que existem várias, como o Ho'oponopono, uma técnica de liberação emocional, né, chamada EFT, também é muito boa. Ou mesmo, né, em situações mais críticas, uma constelação familiar ou participar de uma de repente. E tantas outras, né, técnicas, ferramentas que podem haver, que a gente pode se utilizar, né? O próprio uso dos florais, né, que eu já relatei tanto aqui, dos cristais, tudo aquilo que fizer parte, né, de repente, de uma afinização que você possua, ou se não conhece, né, experimente diversas técnicas até você encontrar uma que se adeque, né, às suas necessidades, àquilo que você acredita e gosta, ou mesmo reflexões pessoais que você possa fazer, né, pequenas meditações conhecidas, e mesmo pura e simplesmente parar e entrar em contato, né, com aquela sua parte que precisa dessa cura, que precisa dessa elevação de consciência para poder se situar na vida, no mundo e encontrar essa felicidade, né? Encontrar essa alegria. E essa pureza, né, que a gente tanto vê na criança, de forma completamente cristalina, transparente, límpida, integrando tudo isso, né? A nossa parte adulta e aquela nossa parte que já viveu muitas coisas e muitas experiências,
mas que apesar das dores, né, das caídas e dos processos de aprendizagem, possa desenvolver, né, algo baseado num profundo respeito, né, aceitação e auto-amor, aquilo que diante de tudo isso é o que mais se aproxima e se parece com essa visão de amor incondicional e dessa forma, né, nos tornar adultos realmente. E assim possamos nos considerar verdadeiramente adultos, né, na mais plena e abrangente concepção dessa palavra. Até o próximo vídeo.